Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, um vídeo bem triste de se fazer, mas que é obrigatório fazer, um vídeo para falar do 1 ano da tragédia do Ninho do Urubu e a quantidade de coisas pendentes e a quantidade de posturas do Flamengo que entristecem e deixam ainda mais o episódio ainda mais lamentável, né? Ainda mais inaceitável. Há 365 dias atrás, o Flamengo entregou 10 meninos que estavam aos seus cuidados, que estavam sob sua responsabilidade, em um caixão lacrado para suas famílias após um incêndio que tirou a vida desses 10 garotos. E envolveu várias outras pessoas, envolveu sobreviventes, vários que sobreviveram também. Mas eu lembro bem, como essa data 1 ano atrás, quanto fiquei sentido depois que você é pai, né? Eu sou pai de 2 filhos. Qualquer episódio que envolve morte de criança, isso tem um outro impacto para você. E eu mesmo não imaginava que quando não tinha filho que seria assim. Hoje mexe demais quando você é pai e é triste você lembrar de tudo que aconteceu, lembrar as circunstâncias que esses meninos morreram dentro de um local fechado, sem chance de fugir, sem conseguir reagir. Mas é pior ainda ver a postura e ver como o Flamengo encarou esse episódio e como falta ao Flamengo respeito, carinho, bom senso, atenção. Acho que é humanidade. Como falta humanidade ao Flamengo para lidar com o caso. Depois que aconteceu, né, logo nos primeiros dias ali que aconteceram, 2, 3 dias depois, a minha impressão inicial era que o Flamengo estava lidando com a questão de forma humana, acolhendo as famílias, indo buscar as famílias que não estavam e tudo, e dando aquele suporte psicológico e tudo, cuidando de funeral e tudo mais. E aí você ficava com a impressão, o Flamengo está tratando de forma humana. Mas rapidamente isso mudou, né? Rapidamente essa percepção foi alterada, e hoje, passado 1 ano, a sensação que a gente tem é que o Flamengo trata o caso, trata essa tragédia, trata a responsabilidade dele nessas 10 mortes, porque o Flamengo é responsável, tendo culpa ou não, né? Independentemente de culpa, o Flamengo é responsável. Essa tragédia aconteceu dentro das instalações do Flamengo, com o Flamengo tendo a responsabilidade sobre esses 10 meninos. A sensação que eu tenho é que é triste, é lamentável, é inaceitável, é revoltante ver que o Flamengo trata esse caso com a frieza que o Flamengo trata qualquer caso judicial que ele esteja envolvido. A impressão que dá é que o Flamengo trata a morte desses 10 meninos do mesmo jeito que ele trataria se ele tem uma divergência com o fornecedor, se o Flamengo fosse acionado juridicamente por um desacordo comercial. O Flamengo parece que ele trata esse caso assim. E isso é lamentável, isso é revoltante, isso é muito pequeno para uma instituição como o Flamengo. Porque depois dessa impressão inicial que o Flamengo está tratando tudo de forma humana, o que se seguiu desde então, o que se seguiu nesse 1 ano, foi a cada momento o Flamengo claramente se posicionando como se ele estivesse tratando tudo com um processo judicial comum. Não é um processo judicial comum. O Flamengo foi responsável pela morte de 10 crianças queimadas. E o Flamengo tratou isso. Se você quiser comprovar isso, se você quiser fatos que corroborem isso, vai desde o começo. Porque quando o Ministério Público sugere 2 milhões de reais de indenização para cada família dos meninos mortos, mais uma pensão, pensa como seria diferente se o Flamengo
tivesse aceitado essa sugestão, né? O Flamengo estaria rapidamente providenciando os pagamentos, rapidamente providenciando a pensão, e você já teria uma outra impressão. Aí você vai dizer, pô, mas ia ter família que não ia aceitar os 2 milhões. Concordo. Tem família que está pedindo muito mais, tem família que está pedindo quase 10 milhões, e eu aqui não estou fazendo juízo de valor, tá? Não tô, porque tomara que eu nunca precise na minha vida ter que mediar, ter que imaginar quanto custa a vida de um filho meu morto. Eu peço a Papai do Céu, peço a Deus para que eu nunca precise passar por isso. Então aqui eu não estou dizendo se 10 é muito, se 10 é pouco. Eu estou dizendo só que ia ter família que não ia aceitar os dois. Mas olha como a postura seria diferente. O Flamengo iria dizer, eu a fechei com tantas famílias, não fechei com essas porque elas não querem. Não fechei com elas porque elas decidiram não querer, porque eu queria pagar o que o Ministério Público sugeriu. Então você vê como seria uma situação diferente. E é curioso que as indenizações que o Flamengo pagou, elas são um pouco abaixo dos 2 milhões. Uns falam 1,2 milhão, outros falam 1,5 milhão, mas é pouco abaixo. E aí escancara ainda mais como o Flamengo tratando o caso como se fosse um processo judicial comum, como se fosse a contratação ou a venda de um jogador. Quando você está querendo vender ou comprar um jogador, qualquer 500 mil que você salva, você está querendo porque você quer levar vantagem. Então fica parecendo, pô, o Flamengo não aceitou os 2 milhões sugeridos, mas acabou fechando por 1,200, por 2, por 1,5. Qual a diferença disso pro Flamengo? Qual a diferença para um clube que, sei lá, nos últimos 3 anos aí tem tido receitas da ordem de 500, 600, 700, 800 milhões de reais. Então, você vê como isso seria diferente a forma. E aqui eu estou começando falando só da parte de dinheiro, porque tem muita gente que leva o caso para a parte de dinheiro, quando a parte do dinheiro ela é um componente dessa lamentável história, tá? Então estou falando a parte de dinheiro. E depois, todas as decisões do Flamengo, todas as posturas do Flamengo, são posturas lamentáveis assim. O Ministério Público recomendou determinou que as pensões que eram de 5 mil reais por mês passassem a ser para 10. O Flamengo entrou na justiça para contestar isso, porque segundo o Flamengo o MP não poderia legislar, legislar não é a palavra, não poderia determinar, não poderia se intrometer na situação. Aí depois acabou até pagando os 10 mil. Hoje o Flamengo paga 10 mil para cada família. E aí você vê, né? Primeiro ele entra na justiça, aí descem o cacete, reclamam, expõe o clube, mancha a imagem do clube, aí o Flamengo resolve pagar 10 mil por mês. Então, é triste, é lamentável que o Flamengo tenha se postado, tenha se pronunciado sempre no caso, lidando como se fosse um processo judicial comum. Como se fosse razoável o Flamengo querer salvar, querer economizar qualquer dinheiro para envolver essa questão. O Flamengo deveria ter interesse de resolver a questão o mais rapidamente possível e seguindo isso. Tudo seria muito diferente se lá atrás o Flamengo aceitasse os 2 milhões propostos pelo Ministério Público. Só colocar. Mas a questão do dinheiro, ela é um componente e que foi resolvida com 20 das 26 famílias, né? O Flamengo indenizou 20 famílias dos que sobreviveram e indenizou 3, né? 3 das 10 que não sobreviveram. Então, Flamengo, até nisso o Flamengo se posicionou mal, né? Até nisso o Flamengo se comunicou mal. Mais recentemente que o Flamengo foi colocar as coisas um pouco esclarecidas assim. Mas quando você ouve as famílias falando, a principal reclamação, não vou colocar a principal, mas uma reclamação delas também é que faltou carinho do Flamengo, faltou cuidado do Flamengo para ligar para os envolvidos, um acompanhamento
mensal, um acompanhamento de saber como é que tá, como é que não tá, tá precisando de alguma coisa, como é que a senhora tá dormindo, o senhor tá dormindo, ele tinha irmão, se o garoto tem irmão, como é que o garoto... Muita gente falando que o Flamengo faltou fazer isso. O Flamengo se comunicou muito mal na história. Quando decidiu se comunicar, o fez com uma auto-entrevista no canal do clube, que a entrevistadora era uma funcionária do Flamengo, ou alguém que trabalhava para o Flamengo, que é a entrevistadora da Flá TV. E quem estava lá falando, em perguntas previamente selecionadas, numa entrevista editada, e nem entrevista, não dá para chamar de entrevista, num pronunciamento editado, é um pronunciamento que tinha perguntas e respostas, aquilo não é uma entrevista. E aí quem o Flamengo leva para essa entrevista? O presidente do clube, o vice jurídico e o CEO do clube. E aí o Flamengo não coloca nessa entrevista ninguém relacionado a recursos humanos. Fica muito claro qual é a postura do Flamengo, né? Ali era para você levar para essa auto-entrevista uma assistente social, alguém que cuidou do lado humano dessa tragédia. Não, você só leva o presidente do clube, o vice jurídico e o CEO, ratificando como o Flamengo tratou o caso como um processo judicial comum, como um desacordo comercial, como uma oportunidade para resolver uma questão jurídica corriqueira. Esse caso não é corriqueiro. Então é muito lamentável essa postura do Flamengo, a frieza com que o Flamengo tratou o caso, a frieza como o Flamengo continuou tratando o caso, porque recentemente, agora em dezembro ou em novembro, o Flamengo dispensa 5 garotos que foram sobreviventes. Dos sobreviventes, o Flamengo pegou 5 e dispensou do clube. E falou, vocês não têm condição técnica de continuar lutando por suas carreiras no Flamengo. 5 que sobreviveram, 5 que viram colegas morrerem queimados, 5 que viram suas vidas ficarem no limite ali, naquele dia trágico. E o Flamengo tratou com dispensa. Logicamente que o Flamengo não teria assim o compromisso de assinar um contrato vitalício com esses garotos, mesmo eles não tendo condição para jogar. Mas você fazer isso menos de um ano após eles verem colegas morrerem. Qual o impacto? Como é que, com que embasamento você pode dizer que esses 5 sobreviventes eles não performaram tecnicamente depois de tudo que eles passaram? Qual avaliação vocês estão aí do garoto que sonhar não é a palavra, o garoto que tinha o pesadelo daquela noite, daquela madrugada? Como é que você vai querer cobrar que esse cara jogue futebol normalmente? Então, são só exemplos disso, de como o Flamengo tratou o caso como um caso comum, como um processo jurídico comum. E é muito triste a gente estar aqui para falar isso do Flamengo, né? Sem contar no aspecto criminal. Nós estamos há um ano disso e você não tem ninguém preso por isso, né? A gente cobra muito outros casos. Você cobra muito, eu mesmo falo, não tem ninguém preso ainda pela Boate Kiss, você não tem ninguém preso pelo acidente de Brumadinho e de Mariana. E você tem que dizer, não tem ninguém preso por 10 mortes, por queimaduras, por 10 mortes no incêndio dentro da instalação de um clube. Não tem ninguém preso. Pior, o inquérito do caso, o Ministério Público devolveu para a delegacia do Recreio dos Bandeirantes, devolveu para melhorar o inquérito, para melhorar a investigação, para o Ministério Público receber, isso deve acontecer em fevereiro, para tocar o caso, para você buscar responsabilizar alguém criminalmente. Porque você vai deixar como se fosse uma fatalidade? Não, as pessoas têm que ser responsabilizadas. E eu vejo pouca gente falar sobre isso também, né? Eu falo, às vezes as mídias sociais do Brasil são quase que uma latrina de tanta coisa. Então você vê muita gente provocando o Flamengo, você vê muita gente
usando o lado clubístico para falar do Flamengo, das indenizações, o Flamengo tem dinheiro para pagar as indenizações, inclusive separado em orçamento, que é mais um motivo que torna lamentável a postura do Flamengo. Mas e o lado criminal? Ninguém cobra pessoas presas por essas 10 mortes? Tem que ser cobrado. O Brasil não pode ver 10 meninos morrerem queimados e ninguém ir preso por conta disso. Quem tem que ir? Diretoria antiga, diretoria nova. Isso aí vai ser definido no inquérito. E depois definido num julgamento, né? Então, mas isso tem que ser tocado. Pouca gente fala. Então, tipo assim, me deixa muito, muito triste, muito lamentável a postura do Flamengo, a postura de tratar o caso com frieza, a postura de tratar o caso com artimanhas jurídicas, de dizer, o Flamengo está pagando uma indenização que é muito maior do que a Vale ofereceu, do que a Boate Kiss ofereceu, se é o caso, do que outras tragédias. Não dá para se comparar com outras tragédias, porque primeiro, muitos advogados falam de jurisprudência. Que outro caso você tem de meninos mortos por incêndio dentro de um clube de futebol? Então você falar em jurisprudência já é algo que mostra esse viés de tratar tudo como se fosse um processo judicial comum. E outra, a Vale, ela não representa torcedores como o Flamengo representa. A Samarco também não. O Flamengo, ele tem muito a perder de imagem com essa postura e parece não entender isso. Parece que ele quer tratar tudo com um advogado em vez de tratar com assistente social. Então, enfim, é muito complicado, é muito lamentável a gente ver isso. Eu não sei como que isso vai parar, como que isso vai acabar, mas é triste ver, um ano depois, tanta coisa pendente, e é triste ver um ano depois o Flamengo se posicionar assim. Neste sábado, o Flamengo, ontem, na sexta-feira, teve uma audiência na CPI que investiga o caso na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O presidente do Flamengo não foi convocado e não foi. Pode até sofrer uma condução coercitiva para ir falar. Quem foi o CEO, o Reinaldo Belotti, para falar lá. E aí, ao ser perguntado se as famílias podiam entrar no Ninho do Urubu para prestar uma homenagem nesse ano, ele disse que não podia. Ou que só poderia depois de 16 horas, que é a hora que o time de futebol profissional, que está concentrado lá, ou estava, saísse para ir para jogar o jogo para o Maracanã. Então, é lamentável essa postura. Depois, isso repercutiu mal, uma porrada de gente descendo o cacete, aí ele mudou de ideia. Ele disse que ia poder os familiares entrarem a hora que quisessem, desde que se registrassem, anunciassem ou marcassem que iriam, informassem que iriam. Aí a família de um deles informou, entrou. Família de outros dois que não informou ficou parada na porta do CT, baixo de sol. Entendeu? Então, não é possível que ninguém tenha sensibilidade de falar, vamos acolher. Não tinha um representante do Flamengo para receber essas famílias. As famílias foram recebidas por seguranças. Então, o Flamengo tem mostrado uma insensibilidade, uma frieza incompatível com esse caso. Esse caso não é um processo jurídico comum. Esse caso não é algo comum que o Flamengo possa usar artimanhas jurídicas como tem feito. O Flamengo se comunicou muito mal, o Flamengo tem posturas lamentáveis e o Flamengo está ficando manchado com a postura desse caso, além de toda a complexidade que ele tinha. É muito triste, é muito lamentável a gente atestar que um ano depois o Flamengo tem motivo para dar muito mais tristeza do que naquele 8 de fevereiro de 2019. Enfim, quero te ouvir. Tem muito torcedor tem que destacar aí a postura da maioria da torcida do Flamengo. A maioria da torcida do Flamengo não aceita essa postura dos dirigentes. Tem um ou outro que acha que o clube está certo e aí também está sendo clubista pelo outro lado, mas tem que ressaltar, inclusive a torcida do Flamengo fez muitas homenagens hoje, nesse sábado, dia 8 de fevereiro de 2020, mas a postura do Flamengo é lamentável, é inaceitável. Enfim, quero te ouvir desde aqui embaixo na caixa de comentários. E no mais, você já sabe, aqui em cima você ativa o sininho das notificações para outros vídeos. Se gostou do vídeo, deixa o like.
Se inscreve no canal, passamos de 208 mil inscritos. Vou deixar 2 vídeos de sugestão aqui no meio da tela para você assistir mais um. Toda vez que você vê 2 vídeos seguidos do canal do SR, você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, valeu, tchau.